deixa eu te perguntar duas coisas que também é muito comum, assim, queimaduras em geral, né? Que você pode ocorrer, né? Com água, com óleo. Qual é o procedimento para queimadura e para cortes mais profundos? O que nós orientamos para a queimadura é que você, dependendo da queimadura, né? Às vezes a gente queimou normalmente é com água quente ou com algum outro objeto, óleo. O importante é lavar com água em temperatura ambiente. Então, queimei. E precisa lavar? Tem algum detrito em cima? Queimei com óleo, pode ter óleo ali, continua queimando. Então você vai lavar com temperatura ambiente. Água, só água. Isso. O principal erro é tentar colocar água gelada. Colocar gelo. Por quê? Porque, teoricamente, a gente queimou porque a temperatura caiu muito naquele local. Então, aumentou muito naquele local. Então, eu levei a temperaturas estressantes para aquele tecido e aí acabou queimando. Quando eu coloco o gelo, eu tenho além desse choque, né, que é prejudicial para a pele, a gente tem o quê? A gente tem essa mudança de temperatura brusca. Então, isso também traz malefícios ali para todo aquele segmento que foi queimado, o músculo, os tendões, a pele, tudo aquilo. Mesmo que seja uma queimadura mais profunda, só água. Só água em temperatura ambiente. Uhum. E também muito cuidado, às vezes o pessoal pergunta muito pra gente, né? Mas eu não tenho que colocar um plástico. Não, a gente evita colocar plástico, mas às vezes as pessoas veem na internet, né? O famoso Google. Então o pessoal Google. Então o pessoal dá um buscar lá. A gente usa um plástico no serviço de resgate, mas é um plástico específico que tem um potencial anestésico. Sobre a queimadura. Isso, que tem um potencial anestésico, ele é estéril. Então a gente usa esse tipo de plástico. Agora, pessoal, como eu já falei até em outra ocasião, eu já vi o pessoal chegar com sacolinha de hipermercado em cheio cima. De bactérias. Isso, então evitar né? esse tipo de situação. Então, lavar em água com temperatura ambiente. Mas lavar quanto tempo? 5 minutos? Isso, 10 minutos? não, só jogar uma água ali e levar para o serviço mais próximo, né? Para avaliação. Isso, para avaliação do profissional de saúde. E no caso de corte, assim, um corte mais profundo, né? Isso. Então, não, como é que você faz? Muito comum aquelas crenças populares. Você já deve ter escutado também, né? Vamos jogar pó de café. Não é isso? É isso, a minha avó falava isso mesmo. Na queimadura também, pasta de dente, tudo que você imaginar, a gente já viu, né? O pessoal chegando... Mas funciona, né? Então, quando eu tenho um corte muito profundo, eu tenho que primeiro tentar parar esse corte com uma pressão manual. Então eu vou pegar um pano, de preferência uma gaze, se tiver. Se não tiver a gaze, pode pegar um pano limpo e colocar em cima do corte e fazer uma pressão forte, tá? E aí eu seguro por alguns minutos e tiro a mão e olho se essa pressão fez com que o sangramento parasse. Se o sangramento não parou, a gente pega outro pano e coloca por cima e continua fazendo pressão. Outro pano limpo ou o mesmo pano que você estava usando? Mantém o pano. Mantém o pano que está com sangue. Isso. E coloca outro pano limpo. Por que manter o pano com sangue? Porque aquele pano que está sujo, aquele sangue ali, ele vai ajudar a formar a coagulação desse paciente. Então, quando eu estou formando ali as fibrinas, eu estou formando tudo que vai fazer a coagulação. Quando eu retiro o pano, jogo fora e coloco outro limpo, eu tirei tudo aquilo que eu estava ajudando. Essa é uma dica importante, que a tendência da gente é tirar o pano, deixar o pano limpo sempre, né? Isso. Pano com sangue tem que estar fazendo a compressão. Isso, sempre. E aí coloca de novo. Em casos de amputação, sangramentos muito grandes que a gente não consegue conter esta hemorragia, a gente precisa fazer um torniquete. Tá? E como é que faz isso? Isso. O torniquete, ele tem que ser... de preferência. Sem desmaiar, né? Porque se você já desmaiei aqui, pô. Muitas pessoas não conseguem ajudar, né? Aí atendemos 2 vítimas. Então, esses sangramentos que não são controláveis ou sangramentos onde, por vítimas de amputação, onde perdeu aquele membro, logo acima do membro, então, se eu perdi aqui o braço, eu vou colocar um torniquete na região superior aqui. No ombro? Isso. Abaixo aqui, abaixo, né? Do ombro. Isso, um pouco abaixo do ombro ou logo acima da lesão. Então, se eu perdi aqui, eu posso colocar logo acima da lesão. Esse torniquete, o ideal, existe uma campanha mundial, que é o Stop the Bleed, que eles pedem para que você tenha um torniquete específico
para torniquete, né? Então, uma campanha mundial para treinar toda a população em treinamento com torniquete. Mas o Brasil, a gente luta para que esse treinamento aconteça, mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, o que a gente pede? Muito cuidado com esses torniquetes que a pessoa inventa para fazer. Então, a gente segue algumas regras para um torniquete improvisado. Não utilizar cinto. Não, já ia usar, cara. A primeira coisa que eu ia fazer era pegar o cinto e apertar. Né? Porque a parte onde está a fivela, ela não vai parar o sangramento. E além da fivela, cortar também aquela região. Então, eu posso aumentar o sangramento em uma região que não estava ali antes. Então, o que a gente faz? Evitar cintos, e sempre que você for colocar alguma coisa, ela tem que ter uma largura mínima de 4 a 5 centímetros, né? Tá. Isso. Eu não posso colocar nada muito fino. Uma toalha, de repente? Isso. Enrolar uma toalha e... Enrola uma toalha, pode pôr um graveto no meio, um cabo de vassoura e torcer ali. O importante também é ver o horário que você fez esse torniquete. Tá? Por quê? Porque você tem que avisar para o pessoal do resgate o horário que foi feito. Isso, porque no centro cirúrgico, o cirurgião vai calcular o tempo que permanece esse torniquete. E no caso do membro amputado, você leva o membro também para ver se pode fazer uma... Isso, tem que levar o membro amputado. Evitar, posso colocar numa caixa e evitar colocar gelo direto no membro. As pessoas acham que tem que colocar gelo e aí acaba queimando o membro e aí não é possível o reimplante. Então, quando você tiver um membro, um dedo, um braço, uma mão, você pode colocar ela em uma caixa, alguma coisa, e colocar um gelo dentro da caixa, mas não em contato direto com aquela parte amputada. Isso. Mas tem que ser rápido isso também, tem que levar para um... Muito Agora, rápido. Uma coisa que é muito comum, putz, isso aqui tá maravilhoso, essa conversa aqui, eu vou ter que te convidar para outro programa, cara, isso aqui tá ótimo, pô.